Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor, dependentes totalmente de ti. Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas debilidades e a minha total necessidade de ti, Senhor. Usa-me como instrumento teu, Senhor, para expor a tua palavra para a tua igreja, que aqui se reúne, Pai. Prepara, Senhor, os nossos corações como um solo fértil, nós te suplicamos, para receber a tua boa semente. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha iluminar o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas de tua lei. Pai, eu te peço, faz o que eu não posso fazer, Senhor. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem regenera. Que o teu Santo Espírito venha, Senhor, agir poderosamente em nosso meio, edificando a tua igreja, alcançando o perdido e glorificando o teu nome. Para a tua glória, eu oro agradecido, no nome do teu Filho. Amém. Queridos, há 3 domingos nós iniciamos uma série de exposições no Decálogo. O que é isso? Os 10 mandamentos, certo? Na primeira mensagem, nós conhecemos ali, estudamos a respeito de importantes princípios bíblicos que servem para a nossa compreensão a respeito do relacionamento do cristão, hoje, com a lei de Deus, né? Nós vimos ali vários desses princípios, nós vimos que o Senhor, Ele sempre a lei moral do Senhor sempre regeu sobre os seres humanos. Nós vimos que no Sinai, a lei de Deus é codificada em tábuas de pedra, e além da lei moral, Deus também deu a Israel leis que eram positivas, como leis cerimoniais e leis civis, que tinham um objetivo específico, e nós, na nova aliança, não estamos mais na obrigação de obedecer leis cerimoniais e civis que regiam a nação de Israel como uma teocracia. Mas, na nova aliança, a lei moral de Deus, ela é impressa na mente e no coração dos crentes. Então, nós obedecemos por amor. Nós não observamos a lei moral para tentar nos salvar por meio de nossa obediência. Porque quando passamos pela lei, o que ela faz? Ela mostra o nosso pecado. Quando a gente observa cada um desses mandamentos que a gente tem estudado aqui, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão. Se a gente parar e for sincero, nós vamos ver que nós já quebramos a lei de Deus. Quem de nós nunca falou o nome do Senhor em vão? Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca transgrediu uma dessas leis? Então nós sabemos que todos nós pecamos. Então a lei, o que ela faz? Ela expõe o nosso pecado como um raio-x mostra o problema, né? Então a lei mostra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quem é que resolve esse problema? Era necessário alguém que fosse um substituto perfeito, que obedecesse perfeitamente às exigências divinas no nosso lugar e pagasse o preço pelos pecados que já cometemos, todo o nosso escrito de dívida. E esse alguém, esse mediador entre nós e Deus, se chama Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vai até a cruz do Calvário, ele é morto para pagar o preço por todos os pecados do seu povo. Ele é sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé em Jesus Cristo, há perdão, há salvação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Entretanto, se nós estamos em Cristo de verdade, nós somos uma nova criação, uma nova criatura, nós nascemos de novo. A evidência, né, disso é uma vida de arrependimento, de fé em Cristo, é uma mudança de mente. É agora a gente não mais viver
no domínio do pecado, mas a gente vai buscar agradar a Deus. Então nós vamos observar a lei de Deus não como uma tentativa de nos justificar por meio dela, mas como uma conduta de vida daqueles que foram salvos por Cristo. Ela vai nós vamos observar para a nossa santificação. Nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus obedecendo aos seus mandamentos. Resumindo um pouquinho o que nós já falamos por aqui. Nós falamos também, já nas mensagens anteriores, a respeito do decálogo em si. Nós já tivemos 2 mensagens sobre os mandamentos do decálogo. Nós vimos, meus irmãos, que na primeira tábua da lei, ali os 4 primeiros mandamentos, eles estão mais relacionados, mais diretamente ligados com o nosso relacionamento com Deus. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo vai resumir a lei em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. A primeira tábua da lei é resumida dessa maneira: amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as forças. E a segunda tábua: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qual é o conteúdo desses primeiros 4 mandamentos da primeira tábua? Como a gente viu, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e o de hoje, não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, certo? Resumindo o mandamento, é claro. Então nós vamos observar que o primeiro mandamento, ele lida com o objeto da adoração, ou seja, a quem nós vamos adorar. Somente ao único Deus verdadeiro, ao Deus triuno. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então qualquer outra coisa que nós colocamos na nossa vida para adorar é um ídolo. Então o Senhor não tolera a idolatria. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ele lida na maneira como adorar. Se o primeiro mandamento lida com o objeto da adoração, né? O segundo mandamento lida com a maneira como nós devemos adorar adequadamente ao único Deus verdadeiro, não fazendo imagem de escultura, mas o adorando em espírito e em verdade. O terceiro mandamento vai lidar com a linguagem da adoração, o quarto com o tempo da adoração, e essa vai ser a primeira tábua da lei. Hoje nós vamos lidar com o terceiro mandamento, nós vamos considerar o que diz o terceiro mandamento do decálogo. Então nós vamos voltar ao nosso texto e ler novamente o que diz este mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Êxodo 27. Nós já observamos também, meus irmãos, alguns princípios importantes na interpretação de cada mandamento do decálogo. Então, também, à luz desses princípios que nós já conversamos, vocês lembram que toda vez que tiver uma negativa, está implícito algo positivo, né? Então, a gente observou já isso. Nós vimos também que ele tem aspectos que são mais amplos e aspectos específicos. Então, à luz do que nós já estudamos até aqui, nós vamos lidar agora com este mandamento. Eu vou dividir em 2 partes. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos trabalhar a regra, certo? Nosso primeiro ponto vai ser a regra. E o segundo ponto, o motivo. Qual é a regra, então? A gente vai observar nessa parte A do versículo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos considerar, meus irmãos, observando esse aspecto que é negativo, né? Ou seja, aquilo que o mandamento proíbe, para depois nós observarmos o aspecto positivo, né? Então, primeiro a gente vai observar o sentido mais estrito, depois o mais amplo também sobre o assunto. Mas, meus irmãos, para nós começarmos a entender do que se trata esse mandamento de não tomar o nome do Senhor, nosso Deus, teu Deus, em vão, é importante nós refletirmos sobre o que é um nome.
Há pouco tempo, eu tive que lidar com esse assunto. Minha esposa engravidou, né? E eu lembro que a gente passou um bom tempo para conseguir escolher um nome. Que coisa difícil, não é? A gente começa a observar aquelas listas de nomes, os nomes, os significados de nomes, começa a pensar, olha, esse daqui não rola porque vai sofrer bullying, esse nome aqui muito esquisito, aí qual é o significado desse nome? Então, não é uma tarefa fácil escolher o nome, como foi difícil para nós escolher o nome do Daniel. Nomes são importantes para nós, é uma tarefa difícil. E no nosso caso, de nós seres humanos, esse é um dos nossos primeiros atos que nós exercemos como autoridade de pais. Nós não escolhemos os nossos nomes, né? Nós não podemos escolher o nosso nome, são os nossos pais que fazem isso, é um ato de autoridade que os pais exercem ali sobre os filhos. E qual o significado dessa palavra hebraica aqui, que foi traduzida por nome? Essa palavra também poderia ser traduzida por sinal, por marca distintiva. O nome, meus irmãos, é um sinal da pessoa que leva uma designação que se refere a alguma característica na qual a pessoa se revela e se torna conhecível. Essa é uma designação de nome feita por Herman Bavinck. Ou seja, um nome, ele é algo pessoal. Ele é diferente de um número. Ninguém gosta quando você é chamado somente por um número, né? O nome, ele traz algo pessoal, ele representa a sua honra, representa a sua dignidade, representa a sua individualidade, a sua pessoa, indica um elemento característico pelo qual alguma coisa é conhecida. Isso é um nome, né? Então, meus irmãos, hoje nós não temos a mesma seriedade ou a mesma dimensão que nos tempos bíblicos se tinha a respeito do nome. Para vocês observarem, para nós observarmos como essa ligação era muito mais vital ali nos tempos das Escrituras, nós podemos lembrar que os nomes eram dados por algum motivo. Por exemplo, lá em Gênesis 3:20, quando Adão deu o nome da sua mulher Eva, ele deu esse nome por um motivo, porque ela seria mãe de todos os seres humanos. Então, tinha um motivo para cada nome existir. Em Êxodo 2:10, por exemplo, nós vimos que Moisés recebeu esse nome porque ele foi tirado das águas. Em Mateus 1:21, nós vemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, também tinha um motivo, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, né? O Senhor salva. Nós vamos observar também na Escritura como em certas vezes, certas determinadas ocasiões, o nome de certos personagens bíblicos foi mudado. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. Em Gênesis 17:5 nós vamos observar isso. De Sarai para Sara, de Jacó para Israel, em Gênesis 32:28. Ao nome de Simão se acrescentou o nome Pedro, em Marcos 3:16. E nós vamos ler também no livro de Apocalipse, meus irmãos, que na Nova Jerusalém, um novo nome é dado aos crentes. Então a gente vê que há uma estreita relação entre o nome e a pessoa. O nome nas Escrituras, ele tinha uma importância, né, nesse tempo antigo, bem maior do que nós observamos hoje, né? Ele representava algo, né, de fato. E da mesma forma, meus irmãos, há uma estreita relação entre Deus e o seu nome. Entretanto, meus irmãos, no caso do Senhor, ele não recebe o nome de outro como a gente, né, que foram nossos pais que escolheram. Ele possui o direito de dar a si mesmo o seu nome, porque ele é Deus. Não somos nós que nomeamos a Deus, não somos nós que lhe damos o nome.
Não somos nós que dizemos quem Ele é Ele que se revela. O que a gente tem de compreensão a respeito do Senhor é porque Ele decidiu se revelar. Ele expôs para nós o seu nome. Então, o nome do Senhor identifica os seus atributos, o seu poder, a sua honra, a sua glória, a sua santidade. O Senhor, meus irmãos, se revelou a Israel, especialmente por um nome. A Israel ali no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. Quando a Bíblia ela coloca o nome Senhor em caixa alta, o texto hebraico são 4 letras hebraicas: Yod, Rei, Vav, Rei, que se translitera como Yahvé. O que significa este nome? Eu sou quem eu sou. Foi assim que o Senhor se revelou a Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 3, do verso 14 e 15. E o nome corresponde à identidade de Deus. O ser se refere à essência do divino. Então, o que esse mandamento protege? Quando ele diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele protege a honra do nome do Senhor, meus irmãos. Um teólogo, se eu não me engano, holandês, o Herman Bavinck, ele explica algo muito interessante que eu queria que vocês prestassem atenção sobre essa questão do nome do Senhor. No Novo Testamento, o nome adquire um significado ainda mais rico e profundo, pois o Logos, que estava no princípio com Deus, está no seio do Pai, se tornou conhecido, João 1,18, e revelou o seu nome, João 17, 6 e 26. Como ninguém conhece o Pai, senão o Filho, somente aqueles aos quais o Filho revela o Pai, ganham conhecimento de Deus, Mateus 11, 27. Aqueles que confessam o Filho, também têm o Pai, 1 João 2, 23. Aqueles que o viram, viram o Pai, João 14, 9. O nome de Jesus Cristo, portanto, garante a verdade de nosso conhecimento de Deus e todos os benefícios associados a isso. Ele é chamado de Jesus, porque salva o seu povo, Mateus 1, 21. É o único nome dado debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos, Atos 4, 12. Em seu nome milagres são realizados, Atos 4, 7. Em seu nome recebemos perdão, Atos 2, 38. O direito de sermos filhos de Deus, João 1, 12. Perdão, Atos 2, e a vida eterna, 1 João 5, 13. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele está em seu meio, Mateus 18, 20. Aqueles que oram em seu nome são ouvidos, João 14, 13. E aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos, Atos 2, 21. Toda a salvação para a humanidade está compreendida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser batizado nesse nome é um sinal e um selo de comunhão com Deus. E mais para frente ele diz, mediante o seu nome, Deus se coloca em certa relação conosco, e a relação que assumimos com Ele deve ser coerente com isso. Então, no Novo Testamento, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus, que estava com Deus, assume
uma natureza humana sem deixar de ser divino e vem ao mundo. E ele é a expressão da glória do Pai. Quem olha para o Filho vê o caráter de Deus. Ele e o Pai são um. E é interessante que assim como o Senhor se apresentou para Moisés, como eu sou, o Senhor Jesus Cristo, remetendo a esse episódio, fazendo eco a esse episódio, falou por diversas vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. E daí por diante, diversas vezes, o Senhor Jesus Cristo se apresenta como eu sou. Nós somos comissionados, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que se revelou a Israel é o Deus triuno, é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós somos convertidos e batizados nesse nome, né, isso mostra uma relação que nós assumimos com Ele, e nós devemos viver de modo coerente com isso, né, com aquele Senhor a quem nos salvou. É com esse entendimento, meus irmãos, com respeito à santidade e à grandeza que há no nome do Senhor, que nós vamos observar o que esse mandamento proíbe. O mandamento proíbe: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando ele diz tomarás, o termo também pode ser traduzido como portar, ou carregar, ou levar. E em vão pode ser traduzido por vazio ou trivial. O sentido mais estrito deste mandamento pode significar que o nome do Senhor não deve ser pronunciado de modo leviano ou com intenções dolosas, disse o teólogo Jochen Doma. O seu nome não deveria ser pronunciado sem a devida reverência, de forma banal ou vulgar. Nós vamos considerar, meus irmãos, algumas maneiras pelas quais este mandamento poderia ser quebrado na prática ali, como era costume no Antigo Testamento de quebrarem esse mandamento, né? Mas antes disso eu queria só fazer um parêntese aqui, que o que Deus ele proíbe aqui não é o uso do nome. O que ele proíbe é o uso indevido do nome. A questão não é que a gente nunca pode falar, a questão é que nós não podemos falar de maneira indevida, sem a devida reverência, sem o devido respeito, sem a devida honra. Então, no Antigo Testamento, havia alguns campos em que o nome do Senhor era comumente profanado. Uma dessas categorias aqui era a feitiçaria, né? Tem a ver com o ocultismo, com invocar deuses para predizer o futuro, curar o corpo, dar vitória nas batalhas. Os egípcios, eles eram especialistas nesse tipo de coisa, mas o Senhor não aceita ser manipulado. Então esse tipo de prática é condenada pelo Senhor lá em Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Uma outra maneira ali no Antigo Testamento, na qual o nome do Senhor era profanado, era a falsa profecia. O que é isso? Eram profetas que vinham e diziam: assim diz o Senhor. Porém, quando eles citavam aquela profecia e ela era mentirosa, essa era uma maneira de tomar o nome do Senhor em vão. Uma outra maneira de tomar o nome do Senhor em vão, muito comum ali naquela época, eram juramentos triviais que eram feitos. Pessoas tomavam o nome do Senhor como testemunha e em seguida começavam a mentir, né? Então, queriam trazer uma autoridade para suas mentiras e juravam no nome do Senhor.
E também, meus irmãos, mais simples mesmo, a blasfêmia, que significa amaldiçoar o nome do Senhor. Nós vamos ver um episódio desse mais para frente. E eu estava refletindo sobre como esse mandamento ele pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos na prática. Quando a gente vê assim, nossa, aquele pessoal, isso daí é só para o pessoal lá do passado que fazia esse tipo de coisa, essas práticas. Não é tão comum nos dias de hoje, pelo contrário, ele pode estar muito mais próximo do que você imagina. Eu trouxe aqui algumas ilustrações de situações pelas quais o segundo mandamento ele pode estar sendo quebrado. Primeiro, quando alguém fala que o Senhor falou algo, quando na realidade ele não falou. Alguém que vem falar, olha, o Senhor falou comigo, e começa a falar um monte de coisa, de visões inventadas, que a pessoa está falando aquilo que o Senhor na realidade não falou. Essa é uma maneira de tomar o nome do Senhor em vão. Visões inventadas, falar que o Senhor falou aquilo que ele não disse. É muito perigoso, né, fazer isso, inventar visões, né, falar que ele falou o que de fato ele não falou. Em segundo lugar, utilizar o nome do Senhor de forma trivial, em piadas desrespeitosas, ou simplesmente com uma simples expressão, sem a devida reverência. Hoje na internet também, nos memes, né? Zombar, nos memes na internet, colocar o nome do Senhor no meio, né? Sem a sua devida reverência, pode estar quebrando o mandamento. Memes zombeteiros na internet. Utilizar o nome do Senhor para exaltar o seu candidato político, afirmando que certamente ele é o salvador da pátria, ele é o enviado do Senhor, quando na realidade ele não é. E o pior também é que os políticos acabam também quebrando o mandamento, quando eles usam o nome do Senhor para manipular as massas e ganhar votos, para manipular os crentes. De repente ele começa a utilizar o nome do Senhor, no período da campanha começa a frequentar os cultos, e começa na sua propaganda eleitoral, quem sabe utilizar o nome do Senhor, mas sem a devida reverência e com motivações impróprias, para querer ganhar os votos e não glorificar a Deus. Pode ser uma maneira de quebrar o segundo mandamento. Mas nós também, meus irmãos, nós cristãos também podemos quebrar este mandamento fazendo orações mecânicas, sem a devida reverência, né? Orando de forma mecânica, sem o coração, sem de fato pensar a respeito daquilo que nós estamos fazendo, simplesmente falando por falar, né? Sem dar a devida atenção para o que nós estamos fazendo, orações mecânicas. Nós podemos também utilizar o nome do Senhor em vão se nós utilizamos para praguejar, ou até mesmo misturado com palavras torpes, palavrões. Isso é uma forma de utilizar o nome do Senhor em vão. Você está com raiva, começa a praguejar e falar o nome do Senhor em vão. Isso é uma quebra do segundo mandamento. Fazer um juramento para dar maior crédito a uma mentira. A pessoa começa a jurar por tudo aquilo que é mais sagrado, para dar crédito, muitas vezes, a uma mentira. Utilizar o nome do Senhor para manipular pessoas por motivos egoístas. Quem sabe na prática alguém finge que é um cristão só para paquerar uma moça que é cristã. Um exemplo. Ele usa o nome do Senhor, mas de fato não crê no Senhor. É só por algum motivo egoísta. Isso é só um exemplo, só alguns exemplos que eu estou dando no nosso dia a dia, para a gente observar como isso é muito está muito mais perto do que a gente imagina. Usar o nome do Senhor para manipular pessoas por motivos egoístas, acabei de falar esse. Debate sem piedade, para buscar inflar o ego, utilizando o nome do Senhor.
Às vezes a pessoa quer entrar num debate teológico ali na internet e ou começa a ofender outras pessoas. Ele não está preocupado em honrar o nome do Senhor, não tem piedade ali, mas ele só quer mostrar que vai vencer o debate e às vezes utiliza o nome do Senhor de forma vã. Então essas, meus irmãos, são apenas algumas maneiras de, na prática, nós quebrarmos esse mandamento, nesse sentido mais estrito. Como eu falei para vocês, cada mandamento tem um sentido estrito e tem um sentido mais amplo. No sentido mais amplo desse mandamento, do terceiro mandamento, também nós podemos observar uma outra coisa. Como eu falei, quando nós confessamos o Senhor com os nossos lábios, quando nós expomos, que nós nos arrependemos e cremos em Cristo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós somos chamados de cristãos. Isso demonstra uma relação que nós temos com Deus. Nós devemos buscar viver de modo coerente com essa condição que nós nos encontramos. Mas, se alguém confessa o nome do Senhor com os seus lábios, obrigado, mas o seu coração está distante do Senhor, e as suas práticas desonram o seu nome, essa é uma maneira também de tomar o nome do Senhor em vão. Em Mateus 15:8, o Senhor Jesus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É alguém que só professa ser um cristão, mas o coração não está de fato no Senhor. É tomar o nome do Senhor em vão. Romanos 2:24, é interessante quando o apóstolo Paulo fala a respeito ali da relação dos judeus e dos gentios, dá para a gente observar uma analogia semelhante. Ele diz o seguinte: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então os gentios viam o comportamento dos judeus, desonrando ali, vivendo de maneira incoerente, desonrando o nome do Senhor. E eles blasfemavam o Senhor por conta do que eles viam do comportamento daqueles judeus. E quem sabe isso também não pode acontecer de forma semelhante com cristãos, que apenas se dizem que são cristãos de boca, mas vivem como ímpios. Em Mateus 7:21, o Senhor Jesus disse que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem uma outra parte que ele vai dizer: por que chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então, levar o nome do Senhor só com a boca, enquanto as suas atitudes acabam negando, é uma maneira de levar o nome do Senhor em vão. E como eu falei, quando a gente observa cada mandamento negativo, ele possui um aspecto positivo implícito. E esse terceiro mandamento, ele não é diferente. Qual é o aspecto positivo, então? Uma vez que se diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Abra comigo Mateus capítulo 6. Vamos observar a parte positiva. O que está implícito? Uma vez que a gente não tem que levar em vão, de maneira trivial, de maneira irresponsável, de maneira irreverente, como nós devemos então lidar com o nome do Senhor? Lembram da oração do Senhor? Da oração do Pai Nosso? Eu creio que todos vocês conhecem essa oração. Nas primeiras sentenças diz assim, Mateus 6:9. Jesus disse, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado
seja o teu nome. É o contraste. Ao invés de tomar em vão, ele deve ser santificado. O nome do Senhor deve ser tratado com a mais alta honra. Deve ser considerado santo. Pois, meus irmãos, é impossível desassociar o nome da pessoa. Nós devemos demonstrar reverência, respeito ao nome do Senhor. Reflita hoje como você tem lidado com esse mandamento no seu dia a dia, em suas conversas, em suas orações, na sua adoração, no cântico público, na sua conduta de vida. Como você tem lidado com este mandamento? Que o Senhor seja santificado. Nós devemos utilizar o nome do Senhor para fins de edificação, de adoração e de louvor. Certo? Então esse é o nosso primeiro ponto. Falei que a pregação hoje são só 2 pontos. A regra e o motivo. Qual é o motivo? Aí a gente volta para Êxodo 20 e nós vamos observar a parte B do versículo. Ele diz assim: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, nós, seres humanos, pecadores, nós não gostamos que o nosso nome seja zombado, não é verdade? Quem é que gosta que ridicularizem o seu nome? Ninguém gosta. Quanto mais, meus irmãos, honra nós deveríamos dar ao Senhor. O nome do Senhor é exaltado de forma grandiosa nas Escrituras. O Salmo 8, que nós lemos aqui, o irmão Diácono Castilho leu aqui no início, diz assim no seu primeiro versículo: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Olha como as Escrituras lidam com o nome do Senhor. Majestoso em toda a terra. O uso indevido do nome do Senhor é um ataque à sua honra, à sua glória. E o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nós vamos observar 3 versículos, 3 textos relacionados a esse assunto. Um no Antigo Testamento, que se encontra em Levítico, capítulo 24. Aqui é importante lembrar o contexto, certo? Que eles estavam ali, né, no Israel teocrático. Então aqui é uma lei civil da nação de Israel. Isso não quer dizer que se aplica exatamente da mesma maneira a nós hoje, mas a gente pode observar como esse evento ele pode ilustrar a gravidade do pecado de blasfemar contra Deus. Olha como é que era ali em Israel. Levítico 24, 10. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. E o filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita, o que ele fez? Blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Então tinha um filho de uma mulher israelita que brigou com outro homem e nessa confusão ele blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor. O que aconteceria posteriormente, meus irmãos? Lá para o verso 23, na sua casa você pode ler toda a história com calma, mas leia o verso 23, só para vocês entenderem qual foi a sentença que ele sofreu no final. Então falou Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial, e apedrejassem, e os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então isso aqui é lá no Israel teocrático,
uma blasfêmia, ele amaldiçoou o nome do Senhor, isso era punido com a morte. Ele foi apedrejado. Claro, como eu falei, era uma lei civil daquele contexto, mas só para a gente observar a gravidade que era blasfemar o nome do Senhor. Agora nós vamos observar no Novo Testamento, aqui a gente vê, no Novo Testamento, uma outra ocasião, alguém que utilizou de forma trivial o nome de Cristo. Atos 19. Atos 19, versículo 13. Nós vamos ler do 13 ao 16, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei que é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, e subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então esses 7 filhos de Seva usaram indevidamente o nome do Senhor. Eles queriam obter alguma vantagem pessoal usando esse nome, manipulando ali o nome do Senhor. E o Senhor não teve por inocentes e permitiu que eles levassem uma surra. Então, a gente tem esse episódio aqui também, que tentaram invocar o nome do filho também de maneira trivial. E por fim, um texto bem forte, que é relacionado agora com a pessoa do Espírito Santo, que é Mateus capítulo 12. Mateus 12, 32. Então a gente viu Levítico 24, Atos 19 e Mateus. Aqui já falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então aqui a gente tem a blasfêmia contra o Espírito. Olha a pena severa que há para a blasfêmia contra o Espírito. Eu trouxe aqui um trechinho do comentário do Jochen Dolman para explicar o significado dessa blasfêmia contra o Espírito, mas é só para a gente observar também a gravidade de tomar este nome de forma vã. Mas aqui é uma coisa mais grave ainda, essa blasfêmia contra o Espírito. Essa forma particular de blasfêmia deve ser entendida, na minha opinião, como má compreensão voluntária do que, de fato, vem do Espírito Santo, com consequente atribuição ao diabo. Você vê a obra do Espírito Santo com seus próprios olhos, tão claramente, que não pode deixar de perceber, mas então atribui essa obra ao diabo. Deus perdoa pecados, mesmo pecados contra o Filho do Homem são perdoados, mas isso é ir longe demais. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tal pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo fica endurecida de tal forma que ela não desejará se arrepender, ela não se voltará para o Senhor em arrependimento e fé, e por isso ela nunca será perdoada. Mas um detalhe, muitas pessoas às vezes ficam pensando: será que eu blasfemei? Se alguém de fato está arrependido dos seus pecados e com desejo de ir a Deus buscando perdão, essa pessoa está apresentando uma clara evidência de que ela não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, só para a gente observar esses pontos, que o Senhor não terá como inocente o que tomar
o seu nome em vão. Meus irmãos, ao nós considerarmos tudo isso, nós já vimos aqui a respeito da santidade do nome do Senhor. Nós vimos aqui, como nós não deveríamos utilizar o nome do Senhor, e que Ele não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Isso deveria fazer a gente refletir sobre algumas coisas. Esse estudo sobre a lei de Deus deve fazer a gente observar algumas coisas. Em primeiro lugar, a gravidade do pecado. E quando a gente observa a gravidade do pecado, a gente observa que nós já cometemos esses pecados, não da blasfêmia contra o Espírito, mas de tomar o nome do Senhor em vão. Nós também não deveríamos ser tomados por inocentes. Era necessário um preço ser pago por todos nós. Então, quando a gente observa como o Senhor Deus, Ele é santo, e como transgredir a sua lei é coisa séria, isso devia fazer também a gente observar quão grandiosa é a salvação que é concedida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não é um cristão, venha para Cristo hoje. Se arrependa do seu pecado. Confie em Jesus Cristo para a sua salvação. Não tem outro nome dado aos homens pelo qual importa que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus. O caminho que Deus estabeleceu para a salvação de pecadores foi enviar o seu Filho para, na cruz do Calvário, tomar sobre si a punição, pagar o preço por todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todo o nosso escrito de dívida. A ira de Deus caiu sobre o seu próprio Filho, para que nós não fôssemos condenados, para que nós pudéssemos ter perdão, paz com Deus e vida eterna. As suas boas obras não têm poder para pagar o preço pelos seus pecados. Nada do que você faz pode aplacar a ira de Deus, somente aquilo que Cristo fez. E você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, não das nossas obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Venha para Cristo hoje. Grande salvação te espera, perdão, reconciliação com Deus. Nós vamos observar esses mandamentos aqui, não para tentar ser salvos, mas por tão grandiosa salvação que Ele operou. A gente vai observar que Deus tão santo, eu quero que o nome dEle seja santificado. Eu quero honrá-lo com os meus lábios. Eu não quero desagradar o meu Senhor, que me salvou de tão grandiosa condenação. Eu quero viver para a sua glória. Eu quero servi-lo por amor àquele que me amou primeiro. Essa é a nossa disposição. Se você não é um cristão, reflita hoje. Clame ao Senhor. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia é hoje, o momento é agora. Vá até o Senhor, fale com Ele: Senhor, me salva. Eu me arrependo dos meus pecados, sei que transgredi a Tua lei, mas em Cristo há salvação. Coloque em mim essa fé verdadeira. Vá até o Senhor. O nosso catecismo puritano, compilado por Charles Spurgeon, na sua pergunta 47, diz assim: o que é requerido no terceiro mandamento? O terceiro mandamento requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus, bem como seus títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. É isso que o terceiro mandamento requer, que honremos o nome do nosso Senhor com as nossas vidas, tanto com as nossas palavras, quanto com as nossas atitudes. Eu vou ler 2 versículos para nós concluirmos aqui.
O primeiro encontra-se em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Pelo que também Deus o exaltou, falando de Jesus Cristo aqui, né? Sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 15, último livro da Bíblia. Apocalipse 15, versos 3 e 4. Vamos ler desde o verso 2, a visão do apóstolo João. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, preste atenção, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Colocamos nossas vidas diante de ti. Pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, por todas as vezes, Senhor, que não honramos o teu nome com a devida reverência, que não refletimos, Senhor, a respeito deste mandamento, de não tomarmos o teu nome de forma vã, de forma vazia, trivial, irreverente. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender a profundidade, Senhor, deste assunto, a santidade do teu nome, a grandeza do Senhor, e como o teu nome está relacionado contigo, ó Senhor Todo-Poderoso. Que possamos, Senhor, ter reverência e honra quando proferirmos o teu nome. E não só isso, Senhor, que as nossas atitudes também, como cristãos, venham levar outras pessoas a louvarem o teu nome e não a blasfemarem contra ele. Que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não te envergonhar com nossas atitudes, mas vivermos de modo digno de tão precioso Evangelho. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para salvar pecadores como nós. E a lei que transgredimos tantas vezes, Ele cumpriu perfeitamente. Ele pagou por todo o nosso escrito de dívida. Ele suportou a condenação que deveria cair sobre nós. Ele suportou o cálice da ira divina em nosso lugar. Ele aplacou a ira do Senhor
e nos justificou, nos salvou, que possamos viver agora de modo digno de tão precioso Evangelho. No nome de Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém.